Muito bem-vindos aqui ao meu querido canal. Meu nome é Fernando Sena e eu vou estar trazendo para vocês mais uma análise aqui do nosso querido mercado de criptomoedas, galera. Eu que estou bem sumido daqui, eu confesso, do nosso querido YouTube. Estou muito mais lá na outra rede social, que eu não vou falar o nome, que é para não correr o risco aqui do meu vídeo estar alcançando menos pessoas, até porque eu entendo que as pessoas como um todo precisam entender sobre o mercado de criptomoedas, então quero que meu vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, tá? E que eu tô voltando com tudo aqui, então bora que bora. Eu sei que vocês aí, muitos de vocês me perguntaram lá na outra rede social, falando: ah, Fernando, eu tô com saudade, cadê seus vídeos? Você volta, você não volta, que dia que volta? Calma, 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 voltei com tudo. Então já chega, ó, deixando o seu like aqui no meu vídeo, já chega se inscrevendo, deixando um eventual comentário de uma possível dúvida, ou então um elogio mesmo que seja, porque eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. E bora pro que interessa, galera. Bitcoin batendo 118.156 dólares ali, justamente acima da região dos 118 mil dólares. É muito importante que a gente observe esse tipo de movimento acontecendo, principalmente porque nós tivemos um all-time high demarcado ali nos 123 mil dólares e ele vem lateralizando muito bem, ou seja, essa zona de 118 mil dólares ela vem sendo muito bem defendida, tá? Nós tivemos um rompimento muito forte ali depois da região dos 111, 112 mil dólares, que foi justamente o topo anterior. Nós tivemos sim um período de lateralidade no preço, onde o preço ele se comportou de forma lateral entre os compradores e vendedores, chegando em determinada região. O que os vendedores faziam? Vendiam. Os compradores, quando chegavam em determinada região, o que os compradores faziam? Compravam. E aí empurrava o preço para cima, empurrava o preço para baixo, empurrava o preço para cima e empurrava o preço para baixo, até que de fato nós tivemos notícias positivas em relação ao mercado macro. Ele de fato induz muito a esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, principalmente em períodos de indecisão, quando o macro é muito bom, vem aquela notícia, pá! O que o mercado faz? Ele reage de forma positiva, entra muita compra, o varejo, uma parte do varejo acaba entrando, empurra o preço para cima, fazendo assim com que o preço atinja novos patamares, tá bom? Então, ó, demarcamos na região ali de 123 mil dólares, onde foi o all-time high do Bitcoin. Bitcoin, ele vem numa lateralidade aqui de alguns dias. Observe que o nosso querido RSI, que é o índice de força relativa, ele no topo anterior, lá nos 112 mil dólares, no topo histórico anterior, o que aconteceu? Estava justamente nessa regiãozinha aqui, ó, 75, 76. O que vem acontecendo, ó? O que aconteceu justamente na região ali, quando a gente atingiu 123 mil dólares? O que aconteceu? Topo, mesma coisa. Olha só, nós batemos ali os 74, tá bom? Ou seja, a região dos 74. Beleza? Nesse momento, o RSI ele vem dando uma arrefecida, dos motores, né? Porém, o preço ele se mantém justamente na nossa querida região. Porém, nós tivemos um rompimento da média amarela, observem aqui. Nós tivemos um rompimento da média amarela, tá? Justamente a linha roxa, ó, começando a apontar um pouco mais para baixo. Observe que nós tivemos um teste ali, não conseguiu romper e ó, nesse momento ela vem descendo. Mas de certa forma isso é saudável, galera, que é justamente para o RS dar o índice de força relativa, quando ela dá essa tranquilizada e logo após existe um movimento comprador e ele começa a apontar para cima, pode ter certeza que nós estaremos muito próximos, principalmente se a gente atingir aqui a região abaixo de 50, tá? E depois começar a apontar para cima e logo depois romper a média, fazer o reteste e depois dessa média, ó, pluf, depois fazer isso aqui. É disso aqui que eu tô falando, ó. Observem que nós batemos aqui o topo histórico e logo após o RSI, todo esse lado aqui, ó, o que aconteceu? Ele deu uma tranquilizada. Porém, nós não repercutimos isso de forma tão negativa assim no preço, tá? Ele atingiu ali, sim, abaixo dos 50 e logo após, o que aconteceu? Ele recuperou. Depois que ele recuperou, observem que nós tivemos aqui justamente uma região aqui onde ele rompeu, porém não foi suficiente, né? A partir do momento que ele acabou apontando para cima, ele rompeu a média amarela, ele chegou a determinada região que a região, o preço, ele foi defendido justamente pelos vendedores, ou seja, formaram uma barreira fazendo assim com que o preço caísse novamente, tá bom? Só que olha só o que acontece depois de um tempo. Justamente aqui no nosso querido dia 21 de junho, 22 de junho, a partir do momento que o preço ele se comporta, quando ele vira para cima novamente e nós rompemos essa média amarela, o que acontece depois? Ele vem retestar a primeira vez, ele retesta a segunda e logo depois o preço, ele ó, pum, explode para cima.
tá? Nesse momento nós estamos vendo sim um movimento contrário, ou seja, nosso RSI estava muito arrefecido, estava muito lá em cima, lá na região dos 74, justamente na região do topo histórico anterior, onde demarcamos 112 mil dólares por unidade, ou seja, quando o RSI bate esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, é sinal sim de que nós estamos tendo uma pancada forte para cima, tá? Porém, nós fizemos um topo justamente nessa região e agora começamos a apontar, o RSI acabou apontando para baixo, beleza? Começou a apontar para baixo. E aí que eu falo para vocês, nós podemos sim retestar justamente essa média amarela aqui, ó, que é a região dos 116 mil dólares, e se nós não segurarmos, nós vamos vir até essa média aqui de 50 períodos, que é justamente a nossa média do diário de 50 períodos na região dos 111 mil dólares, tá bom? Vamos ver o nosso querido 4 horas. 4 horas estamos numa clara lateralidade. Olha só, observem que nós estamos numa lateralidade de muito tempo, tá? Olha só essa lateralidade aqui, ó. Olha só, quanto tempo estamos nesse caixote aqui. Ou seja, é um movimento muito parecido com o movimento que nós estávamos tendo justamente aqui, ó, antes do Bitcoin realmente romper os 112 mil dólares, tá? Então, um movimento bem parecido. Nesse momento, estamos reproduzindo o mesmo movimento, tá? Olha só, é o mesmo movimento onde existe zona de compra e zona de venda, zona compradora e zona vendedora. É basicamente o mesmo movimento que nós tivemos aqui, beleza? Olha só, deixa eu mostrar aqui um pouco melhor para que vocês possam entender de forma significativa o que eu estou falando. Ó, olha só, tá? Isso aqui, Fernando, mas em determinados momentos saiu, beleza, saiu, testou, não conseguiu romper, ó, afundou novamente, que foi justamente o topo histórico anterior, tá? E aí, Fernando, mas aqui saiu também, beleza, porém, retestou justamente a nossa querida linha, aqui a nossa querida bandeira, né? A bandeira da nossa querida formação gráfica, né? E não conseguiu romper para baixo, segurou muito bem no suporte, fazendo com que o preço ele batesse de novo para cima, tá? Aqui nós estamos vendo uma formação bem parecida, beleza, galera? É uma formação de acumulação de lateralidade aqui, até para que o preço ele posteriormente possa vir a estar subindo novamente. No 4 horas, ó, 116 mil dólares, sim, podemos retestar e podemos também vir aqui até a região dos 113 mil dólares, principalmente devido ao nosso querido RSI está começando, ó, a apontar para baixo. Rompemos a média amarela, rompendo para baixo, tá? Beleza? E uma outra coisa que eu sempre falo para vocês e que eu deixo sempre claro aqui é que nós estamos numa clara linha de tendência de alta. Ou seja, por mais que o preço ele se comporte dessa forma em determinado momento, o que que acontece? Em determinado momento, o que que acontece? Nós eventualmente podemos ter, sim, ele se comporta em determinado momento, nós eventualmente podemos ter sim uma correção para que ele volte a romper novamente, beleza? E por que eu falo isso? Porque nós temos um gap justamente aqui na nossa querida região de 116 não, desculpa, 114, entre 114 e 116, 115.900 dólares. Fernando, o que seria um gap? Gap nada mais é do que uma área não preenchida no mercado futuros da CME. Futuros do Bitcoin na CME. Aquele querido mercado de 10 a de segunda a sexta, de 10 às 4 horas da tarde. Que justamente onde as bolsas estão abertas, né? Só que o nosso querido mercado cripto ele é 24/7 por 365 dias. Ou seja, ele não fecha. Nós tivemos uma movimentação muito forte no final de semana, fazendo assim com que em determinado momento da sexta-feira, no último instante ali, no fechamento de sexta-feira, o preço ele se comportasse ali na 114 mil dólares, e no dia seguinte, na verdade, na segunda-feira, né? Sexta-feira, aí tivemos a abertura da segunda-feira, quando ele abriu justamente em 115.900 dólares. 115.900 dólares. Só que, galera, 90% dos gaps, eles tendem sim a serem preenchidos. Quando esse tipo de coisa acontece, o mercado, o gap, o mercado, ele fica atento justamente para um eventual preenchimento uma hora ou outra, tá? Podemos fazer agora ou podemos fazer depois, esse preenchimento daqui a sei lá quanto tempo, quando o Bitcoin entrar em bear market. Porém, 90% das vezes ele volta para justamente negociar nessa região para, ó, depois ele romper para cima novamente, tá bom? Então é importante que a gente entenda esse tipo de coisa. Observe que a RSI nesse momento também, olha só, vem apontando para baixo do futuros da CME. É importante a gente ver esse tipo de movimento, até porque ele vai, com certeza, vai vir retestar novamente aqui. Pode ser que ele perca
chegando aqui o preço do Bitcoin a 114 mil dólares, tá bom? Vamos aqui para o nosso querido, ó, Ethereum. Ethereum USD, Ethereum contra dólar. Nesse momento estamos em 3.709 dólares. Ethereum que acumulou muito bem aí nas últimas semanas. Observem que zona de lateralidade, de acumulação linda que nós tivemos aqui, ó, no nosso querido Ethereum. Olha só. Cadê? Por que não tá indo? Aqui, ó. Ué, hein? Nosso querido Ethereum. Enfim, olha só que zona de lateralidade linda que nós tivemos aqui do nosso querido Ethereum. Observe que o preço ele se comporta justamente entre as médias de 200 períodos durante muito tempo, ó. Demarcando topo e fundo do movimento, topo e fundo do movimento, topo e fundo do movimento. Olha só, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Né? Tivemos uma eventual saída aqui, né? Mas depois ele voltou para justamente buscar a liquidez. Olha só, ele sobe, busca a liquidez, acaba desalavancando o pessoal tende a entender o seguinte, nossa, rompeu, agora vai, e aí o que o Ethereum faz? Ele justamente, ó, volta, isso aqui é uma armadilha dos institucionais, tá? A galera acha, ah, nossa, agora eu vou entrar alavancado, o que acontece? Depois de alguns dias, ó, o mercado ele acaba caindo. Ele saiu de 2.604 aproximadamente, 2.700 dólares aproximadamente para parar em 2.200 e poucos dólares, tá? Isso aqui foi, de fato, o institucional trabalhando para que você fosse estopado e logo após, ó, quando ele buscou para cima, depois ele buscou para baixo, ele no próximo movimento, em continuação, ele tornou a subir novamente, tá bom? Nós estamos aqui no nosso querido diário, ó, entramos numa região de sobrecompra, de sobrecompra extrema, tá? Isso aqui de fato, ó, nós chegamos a 87, ou seja, o Ethereum ele começou a subir com tanta força que nós entramos numa região de sobrecompra tão forte que o que aconteceu? Nós tivemos aqui esse alarme, entre aspas, tocando. Isso aqui, cara, isso aqui é um claro alarme. Poderíamos sim estar atingindo patamares ainda maiores de preço, porém o preço ele já estava fadigado, a entrada já estava fadigada, a vela, a entrada de capital já estava cansada, ou seja, isso aqui é um sinal claro de exaustão, tá bom? Isso aqui é uma exaustão. E nesse momento estamos aqui batendo justamente os 78, 79 aqui, ó, ainda, tá? Porém, estamos, ó, apontando, começando a apontar para baixo. Esse tipo de movimento aqui nós temos que ficar ligado. Provavelmente podemos vir aqui até a região dos 3.200 para retestar e depois, logo após, o que acontece? Opa, calma aí. Logo após o que acontece, poderemos ver o preço explodindo novamente, tá bom? Resistência hoje para o Ethereum, 4 mil dólares, tá? E aí nós podemos vir aqui um suporte muito claro bem aqui nessa região, galera, ó. Nessa região aqui, ó. Nessa região toda aqui, de aproximadamente 3.300 dólares, 3.200 dólares. Beleza? Então, fiquem ligados aí, porque essa região é uma região de suporte para Ethereum muito forte no diário, e essa outra região aqui, de aproximadamente 3.900, 4.000 dólares, é uma região de resistência, tá bom? Esse momento aqui, preço também batendo lateralidade, vamos ver o 4 horas, como é que tá. 4 horas. Por que não tá abrindo? Eita, tá devagar aqui, viu? 4 horas, por que não tá abrindo? Opa, começou, agora abriu, tá? Olha só, observe que aqui a gente tá no semanal, tá, galera? Esse aqui é o semanal do nosso querido Ethereum contra dólar. Ó, estamos aqui, vou fazer a formação gráfica aqui certinho pra vocês entenderem, ó. É isso aqui, ó, que nós precisamos romper, tá? Esses 4 mil dólares aqui, beleza? Então, ó, observe que estamos muito próximos de romper, estamos. Até apontar para cá assim, um pouquinho mais para baixo aqui. Isso, 4 mil. Vou botar no corpo do candle aqui para vocês entenderem um pouco melhor. 4 mil dólares, 4.010 dólares. Tá? Rompendo essa região aqui, continua-se a alta, não se fala mais nada, beleza? Ou seja, nós temos aqui de fato uma grande barreira, tá? Observem que o preço quando chega nessa região, ele não consegue, o RSI ele não consegue ultrapassar justamente esse 70 também, que serve justamente para fazer um claro topo em relação ao Ethereum. Porém, quando a gente olha no semanal, olha só o que está acontecendo. Existe uma clara divergência aqui, ó. Olha só. Isso aqui vem sendo rompido, tá? Olha só, isso aqui é um claro rompimento, beleza? Onde o Ethereum, de fato, ele pode sim
entrar num período de exaustão um pouco maior, corrigir até 3.300, 3.400, 3.300 dólares ali, certo? Segurar, retestar justamente o semanal no nosso querido RSI para continuar empurrando para cima, tá bom? Então é importante a gente entender o seguinte, nós estamos aqui de fato rompendo uma LTB, que é um movimento de baixa, e estamos entrando numa clara linha de tendência de alta em relação ao nosso querido RSI, que tende sim a performar ainda maior no preço. Porém, como o mercado se move ontem, podemos fazer o reteste na região de 3.300, 3.500 dólares aqui, que é justamente aqui nessa meiuca, olha só. 3.300, o preço foi bem negociado aqui nessa região aqui, ó, tá? 3.300, 3.400, para que depois ele possa, ó, explodir ainda mais. Ele vem, volta, pega fôlego, pum, para explodir, tá bom? Então vamos aqui pro nosso querido Ethereum barra BTC. Observe que Ethereum barra BTC, galera, o movimento ele é bem parecido. O que quer dizer esse gráfico aqui? É justamente nosso querido Ethereum perdendo força, tá? Claramente perdendo força para o Bitcoin. Ele perdeu força para o Bitcoin todo esse tempo. Olha só, o Ethereum. Quanto tempo perdeu força para o Bitcoin? Carregar, página. Tá lento pra caramba esse PC. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é o nosso querido RSI. Tá. Tá bom. Tá, vamos lá. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só quanto tempo nosso querido Ethereum apanhou do Bitcoin. É muito tempo. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no semanal. Calma aí. Olha só. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Isso aqui foi uma surra absurda, tá? Isso aqui foi uma surra absurda. Olha só, ladeira abaixo. Desde, sei lá, olha só, nós não vemos um movimento de recuperação desde 2020. Nós não alcançamos essa região. Depois que a gente perdeu, a gente nunca mais voltou. E olha só, em 2020. Agora só em 2025 que a gente está tendo esse movimento de recuperação do Ethereum, tá? Porém, o movimento de recuperação do Ethereum, como muitos de vocês já sabem, muitos de vocês estão lá no meu grupo, ele tende a ser muito mais rápido. Tá? A pancada, quando ela vem do Ethereum, ela é de 2 meses. É de 2 meses em diante. A pancada, o Ethereum começa a subir de forma absurda. No ciclo passado eu peguei Ethereum a 400 dólares. 300 e poucos dólares. Foi parar em 4.800 dólares. E foi uma porrada de 2 meses. Nesse ciclo aqui eu tô vendo o Ethereum despencar. Tá? Porém, eu acredito que o Ethereum volte a patamares ainda maiores de preço. Tá? Isso aí é uma convicção que eu tenho muito grande. Beleza? É uma clareza muito grande que eu tenho aqui na minha vida, tá? Então, é basicamente isso aqui. Pera aí que o RC que deu ruim aqui, rapaz. O que tá acontecendo aqui com esse gráfico aqui, hein? Tô meio bugado, hein? Opa, agora sim. Agora sim, pera aí. Agora sim nada. Enfim, deixa eu dar uma... Voltar aqui, recarregar. Opa, agora sim. Beleza? Então aqui a gente está, nosso querido diário nesse momento, ó, que está acontecendo aqui no nosso querido RSI, apontando para baixo. Nossa média também apontando para baixo, Ethereum BTC. Podemos ter um movimento corretivo, chegando aqui a 0.02845, que vai dar aproximadamente aqueles 3.300 dólares que eu comentei para vocês, tá? E aí, depois o Ethereum voltar a subir. Seria um movimento até que saudável, respirando, voltaríamos, respiraríamos para que entrasse nova força compradora para que o preço pudesse atingir um novo patamar de preço, romper ali os 4.000 dólares. O mercado ele se move em ondas, tá bom? Inclusive, nós temos uma coisa muito positiva em relação ao mercado que eu vou estar trazendo para vocês aqui. E aqui, galera, nada mais é do que a dominância do Bitcoin. O que é a dominância do Bitcoin, galera? Observe que ela é demarcada percentualmente. O que quer dizer esse percentual? Que de 4 trilhões aproximadamente que existe dentro do mercado cripto, ou seja, 100% é igual a 4 trilhões de dinheiro que existe dentro do mercado cripto, 61% desses 4 trilhões estão justamente dentro do nosso querido Bitcoin. Como eu já falei para vocês por diversas vezes, quando o Bitcoin começa a subir o seu preço, ele começa a sugar liquidez do mercado e mais dinheiro acaba entrando nele, tá? E nesses últimos dias nós tivemos uma queda bem acentuada, com o Bitcoin saindo ali dos 65, né, da nossa querida... Deixa eu recarregar aqui novamente, que esse computador tá bugado hoje, tá? Da nossa querida região de 65 aproximadamente, olha só. Aqui tá no semanal, vamos pro diário. Olha só. Nosso querido Bitcoin
apontando para baixo, olha só, perdendo a sua dominância, indo para 61, saindo de 65, indo para 61 aproximadamente, olha só, perdendo aqui, tendo uma desvalorização em relação à sua dominância de 66, na verdade, até 61%. Até, na verdade, menos que isso, olha só. Até a região de 60%, 60,56%. Tá? Ou seja, nós tivemos uma pancada muito forte para baixo. Como eu já falei para vocês, essas linhas aqui, essas médias, elas servem também como se fosse um imã. Uma hora ou outra esse preço ele tende a voltar justamente para retestar as médias. Tá? E aí o que vem acontecendo? Ó, o Bitcoin ele vem ganhando dominância novamente. Com essa dominância sendo ganha pelo Bitcoin, o que acontece? As altcoins acabam sofrendo um pouco mais. E é por isso que quando vocês param para analisar, ó, nós temos aqui várias altcoins no vermelho. Por quê? Porque é o Bitcoin ganhando relevância no mercado novamente, beleza? Quando existe esse tipo de movimento muito forte, o que acontece com o nosso querido RSI? Entrou. Ai, caramba, peraí. Olha só. Entrou novamente. Olha só, onde que ele entrou? Numa região de sobrevenda muito forte, galera. Isso aqui foi um sinal claro de que o preço, de fato, que a dominância de fato ia voltar e que as altcoins elas iam sangrar um pouco mais. Tá? Quando esse movimento que aconteceu, as altcoins elas começaram a pampar de forma significativa. Porém, quando ela entrou num sobrevenda muito extrema aqui na região dos 11, que foi uma região que o Bitcoin, olha só quanto tempo não bate 11. Olha só quanto tempo que não bate 11, 12. Nem lá no nosso querido tarifaço esse tipo de movimento aconteceu. Tá? Olha só quanto tempo que não bate aqui a sobrevenda. 2022. Isso aqui a gente bateu em 2022, quando a gente teve essa queda acentuada do mercado aqui, ó. Tá? Então, desde 2022 a gente não vê esse tipo de movimento. E aí, o que eu falei? O que eu fiz? Cara, tá extremamente vendido. Vou trazer um pouco do meu capital justamente para dentro aqui, ó, do Bitcoin e fazer também um pouco mais de caixa. O que aconteceu? Bitcoin continuou ali na região do seu patamar de preço, $118.000. Podemos sim ver o Bitcoin atingindo patamares ainda menores ali na região de 114 mil dólares, $115.000, porém a consequência, tanto se o Bitcoin subir quanto quando ele cair, é que ele ganhe ainda dominância. Porque quando o Bitcoin cai, ele cai muito menos do que as altcoins. As altcoins elas tendem a cair, sei lá, o Bitcoin caiu 2, 3%, as altcoins elas tendem a cair 10, 15%. Tá? E com isso as pessoas acabam rotacionando o capital para o ativo mais seguro do mercado, que é o Bitcoin. Beleza? Então, ó, prestem bem atenção nesse tipo de movimentação. Tá? Nosso querido Total 3. Caramba, Fernandão, o que é Total 3? Total 3 são todas as criptomoedas do mercado, excluindo Bitcoin e Ethereum, galera. É isso mesmo. Olha só, observem que nós também entramos numa região de sobrecompra extrema. Ou seja, estávamos lá nos 85, falando o seguinte, caramba, não temos mais força justamente para acompanhar esse tipo de movimento. Tá? Isso aqui foi um sinal claro de topo. E quando ele começou a fazer assim, ó, pluf, quando ele fez esse tipo de movimentação aqui, dessa queda aqui, dessa abertura aqui, eu falei assim, puf, pronto, agora é venda. Né? Agora o Total 3 ele vai dar uma quedinha. O que seria esse Total 3? Como eu falei, é justamente a capitalização de todas as criptomoedas que existem no mercado, menos Bitcoin e Ethereum, tá bom? E aí, se esse tipo de coisa vem acontecendo, que as criptomoedas, o Total 3, ele vem enfraquecendo, quer dizer o quê? Que uma hora ou outra esse dinheiro ele vai acabar, que as pessoas vão parar de comprar altcoins e vão remanejar uma hora ou outra para Bitcoin. Por quê? Porque o Crypto Total 3, a capitalização das altcoins está batendo exaustão, tá? E aí não deu outra coisa, olha só, puf, nós temos uma barreira inclusive muito forte aqui na região do trilhão, tá? Essa região aqui, ó, justamente zonas de topos anteriores. Então, a partir do momento que a gente romper essa região aqui, eu, Fernando, acredito que nós vamos ter justamente uma alt-season. Porém, não é agora. Estamos perto, tá? Vamos bater aqui na região, aqui na amarela, na verdade, essa média amarela aqui de 20 períodos, $973 bilhões em relação à capitalização das altcoins, para que depois a gente possa sim
ter uma eventual alta no mercado, tá bom? Vamos ver como o Bitcoin vai se comportar, porque tudo que a gente quer é que o Bitcoin ele comece a perder justamente a sua dominância. Ele perdendo a sua dominância, as altcoins começam a justamente chamar mais atenção no mercado. Com as altcoins chamando mais atenção no mercado, elas começam a serem mais requisitadas em relação aos investidores, e por muitos apostadores que estão entrando apenas na euforia. E com isso, meus amigos, o que acontece? Ó, pum! É que abada para cima e todo mundo fazendo 20, 15, 30, 40, 50, 1 milhão de vezes em determinadas criptomoedas, beleza? Então, nesse momento eu vou estar trazendo aqui para vocês justamente uma lei, a Genius Act, nada mais foi do que uma lei, né, que foi aprovada em relação à regulamentação das stablecoins. O que é stablecoin, Fernando? Dólares tokenizados. Agora os bancos vão poder estar tokenizando seus dólares, trazendo para dentro da blockchain, galera. Isso é incrível, até porque isso aqui, de certa forma, é ótimo para os Estados Unidos, na verdade, né? Porque as maiores compradores serão, de fato, aqui da dívida, na verdade, de títulos de tesouro americano, serão justamente as stablecoins, justamente as emissoras de stablecoins. Por quê? Porque eles entendem o seguinte: a partir do momento que você tem $1 dentro sendo tokenizado no mercado cripto, você precisa de $1 fora do mercado cripto, certo? Sendo que esse dólar, galera, fora do mercado cripto, esse dólar não fica parado. Para onde que vai esse dólar? Essas empresas, elas vão justamente comprar o quê? Títulos de tesouro americano e ganhar rendimentos através disso. Ela emite um para você, pega esse dinheiro que vai estar numa conta fora do mercado e vai comprar títulos de tesouro americano, tá? Daqui a alguns anos, você pode ter certeza que as maiores compradoras de títulos de tesouro americanos serão, sabe quem? Os bancos, as emissoras, de uma forma geral, dos nossos queridos stablecoins, tá? Então, hoje nós temos ali, acho que no top 10, a nossa querida Tether, né? Que ela pega o dinheiro dos outros. Ah, você quer um dólar tokenizado? Quero. Então tá bom, vou te dar aqui seu dólar tokenizado, transfere um para mim aí. Ela pega esse $1 ali e faz o quê? Coloca em título de tesouro americano e coloca para render 4% ao ano. Porém, não é 4% de 1.000, não é 400 de 2.000, não é 400 de 3.000, é 400 de, sei lá, 250, 300, 500, eu nem sei quantas unidades de Tether nós temos no mercado hoje, tá? E aí, ou seja, é uma avalanche de dinheiro, é muita grana. Tá? Só para vocês terem ideia, hoje nós temos aproximadamente, em relação à tokenização de stablecoins dentro do mercado, 263 bilhões. E esse número ele vem aumentando a cada dia que passa. Observe que só na última semana de stablecoins foram feitas aqui, ó, aproximadamente 4 bilhões. E nesse exato momento nós estamos batendo o nosso querido all-time high. É isso mesmo, nosso topo histórico. E com essa lei sendo aprovada, ela estimula assim, ela regulamenta assim para que os bancos eles possam emitir as suas stablecoins. Os bancos fazendo isso, JP Morgan, galera, é tudo que a gente quer, tá? É tudo que a gente quer, porque quanto mais liquidez dentro do mercado cripto, esse dinheiro tende uma hora ou outra a fluir para o nosso querido Bitcoin, nosso querido Ethereum, nossos outros mecanismos, como por exemplo uma Aave, uma Pendo da vida, que ganha rendimentos. E aí, irmão, é lua! Vocês não têm noção do quanto isso é benéfico para o mercado cripto, tá bom? Esse aqui é um gráfico que eu queria estar mostrando para vocês hoje, nosso querido medidor aqui, justamente de ciclos de mercado. Em que momentos do ciclo nós estamos? Em que momentos que você acha que nós estamos? Galera, ao meu ver, nós estamos aqui, ó, nosso querido período de otimismo, tá? Na verdade, pode ser que não otimismo, um pouco mais acima. Porém, quero falar para vocês o seguinte, nós não estamos ainda na euforia do mercado, tá? A euforia do mercado é demarcada justamente quando investidores de varejo, pessoas, seu tio, seu avô, seu porteiro, teu Uber, quando você entra no Uber, quando você vai conversar com o porteiro falou, caraca, você tem Bitcoin? Viu quanto que tá? Aí é um sinal claro de euforia do mercado. Não é o momento de agora, quando a gente para analisar o mercado como um todo, a gente vê que as pequenas carteiras elas ainda não começaram a acumular, as novas carteiras ainda não começaram a acumular, nós não temos muitas carteiras sendo feitas no mercado, além de que também nós não temos também uma grande euforia quando a gente para analisar dados on-chain. Ou seja, ainda temos mais espaço para subir. Quando a euforia entrar, ela vai empurrar o preço para cima, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Temos mais espaço para subir. Podemos atingir os $150 mil aí nos próximos dias. Entre 150 e $200 mil são os meus topos ali para esse ciclo. Vai depender de como o gráfico ele se comportar e também como os indicadores de topo de ciclo, sei lá, um múltiplo de Mayer, o Psycho Top, não, como é que é o nome? Eita, deu branco aqui, Psycho, né? Também se comportar. Nós temos ali, entre outros indicadores que eu vou estar trazendo para vocês aqui em uma única aula. Beleza? Então vamos que vamos. Muito boa noite, ó.
bora que bora. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilha seu vídeo com esse vídeo aqui com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida deles, tá bom? Então, e me siga lá no Instagram, hein? Me siga lá porque eu tô fazendo aí, cara, tô fazendo algo top lá no Instagram. Vai lá, que vocês vão poder conferir. Tamo junto, galera.